Meus irmãos, a paz do Senhor, a todos, nossos dirigentes, obreiros, os pastores aqui presentes, está comigo aqui o pastor Euclides, pastor Alex, pastor Leonardo, Maicon, pastor Severino, pastor Lexon, como nós havíamos anunciado num vídeo rápido que fizemos há uma semana atrás. A partir de hoje nós vamos dar início a uma fala, a um estudo, sempre postando alguma coisa no sentido de trabalhar a edificação do obreiro. Isso nada mais é do que o discipulado ministerial. Assunto esse que nós estamos trabalhando nele ainda que informalmente, mas a nossa função é discipular. Até porque há muitos novos obreiros que Deus tem nos dado, tem chegado. E também os que vêm cooperar conosco, que vêm de outras igrejas. É bom entender que nós temos aqui um modelo que é único, que é exclusivo nosso, do ministério de Vila Bela. Há muitos pontos que você não vai encontrar em outro lugar, a não ser aqui. Por quê? Porque essa é a nossa roupa, esse é o nosso modelo. Então se faz necessário de que quem está chegando, irmão, adeque-se a nós. Não querer mudar a liturgia do culto, mudar os nossos pontos aqui, que são imexíveis na verdade, para adequar-se a você. É você que está chegando, meu irmão, companheiro, obreiro, tem lugar para todo mundo trabalhar, mas leia a nossa cartilha, porque ela existe e é para ser lida. Nesse quesito, nós vamos começar então tratando um assunto de finança. Nós vamos começar falando sobre finança. E falando sobre finança, nós temos aí desde os obreiros mais antigos até os novos que precisa melhorar. E precisa melhorar significativamente. Essa é a verdade. Os irmãos se lembram que há alguns anos atrás eu tive o cuidado de escrever esse livro, Prosperidade à Luz da Bíblia. Na verdade, esse livro aqui é muito simples, muito objetivo. Eu já deveria ter até reeditado ele com algumas alterações, mas ele contém o básico daquilo que o obreiro precisa para tratar o assunto de finanças. E como surgiu esse livro aqui? Esse livro surgiu exatamente de ver a necessidade da igreja. Necessidade essa que foi baseada no levantamento que nós fizemos, e você pode fazer esse levantamento aí na igreja. E o levantamento da época foi: como estava a questão da contribuição na igreja? Orando a Deus, pedindo a Deus que multiplicasse o recurso da igreja, para a igreja poder caminhar, poder avançar, estabelecer os projetos. E qual foi a minha surpresa? Que ao orar a Deus nesse sentido, Deus me dirigiu a não orar por finanças, mas ensinar sobre finanças. Deus disse: não adianta orar sem ensinar. E às vezes nós oramos: Senhor, manda recursos, mas não ensina o povo. E nós somos chamados para ensinar todo o conselho de Deus, como disse Paulo aos anciões de Éfeso. Nós somos chamados para ensinar todo o conselho de Deus. E finança é doutrina bíblica. Dízimo, oferta, voto, contribuição, é doutrina bíblica. E cabe a nós ensinarmos todo o conselho de Deus. E nós, como bons assembleianos, da gema, da raiz, não fomos ensinados a falar de contribuição. Então nós temos dois extremos. Nós temos as comunidades, hoje, as igrejas neopentecostais, que falam de contribuição o tempo todo. O culto deles gira, às vezes, campanhas e mais campanhas em torno de finanças. Agora, olha o extremo. Enquanto eles falam de contribuição o tempo todo, que tempo nós ocupamos do culto para falar de contribuição? Nós não falamos tempo algum. E hoje nós já melhoramos significativamente. Mas isso era bem pior. Veja, começa pela importância que nós damos a esse assunto. Pela valorização disso, dessa doutrina, desse ensinamento. Primeiro, fazemos como se estivéssemos fazendo algo errado. Olha a palavra que se costumava dar no púlpito da igreja. Irmãos, nós vamos contribuir agora, mas as pessoas não crentes não são constrangidas a contribuir. Quer dizer que os crentes são constrangidos. Então olha outra fala.
Irmão, nós vamos levantar agora os donativos para a casa do Senhor. Donativo é esmola, meu amigo. Então, irmãos, esse assunto de oferta era, assim, absurdamente esquecido do nosso meio e falado de forma errada. Resultado disso, nós começamos a trabalhar essa questão, ensinando sistematicamente. O que ocorria? Vou dar aqui um exemplo. Era comum, e ainda é comum em alguns lugares. Você pega um culto com, 50 pessoas no culto. Uma congregação pequena, 50 pessoas no culto, ok? E terminando o culto, você pede para o tesoureiro, para o auxiliar de tesouraria lá, trazer quanto entrou de oferta no culto para você. Manda ele anotar quanto entrou de oferta no culto. E você vai ver que a média de oferta, onde não se ministra, onde não se ensina, ela está, às vezes, abaixo de R$1. R$1 de oferta, estou falando de R$1. R$1 que está tão desprezado, R$1, que nem se emite mais cédula de R$1. Você tem aí moeda de R$1, mas não tem mais a cédulazinha de R$1. Aquele beija-florzinho lá, você não encontra mais. Desapareceu. Então, pouco é o valor dessa contribuição de R$1. Mas é a média, irmãos, pastores que estão aqui. É a média que crentes estão contribuindo. Agora, o problema não está no R$1, irmão. O problema está no que disse Malaquias lá no capítulo 1. Maldito quem tem o melhor e oferece o pior. A questão não está no valor numérico da oferta, mas está no valor espiritual da oferta. A questão está no sentimento envolvido daquela contribuição. O que significa isso? Os crentes, na sua maioria, não têm consciência do que é oferta. Então eles fazem exatamente a leitura de que oferta é esmola. E por ele fazer a leitura que oferta é esmola, o que é que ele faz? Quando traz, ele traz para o culto a menor oferta. As moedinhas que sobrou lá, o troco da padaria, ele traz. Quando não, o diácono passava atropelando com a salva, e o sinal que o crente dava para o obreiro é, às vezes, não ter o trocado. Significa que ele ia dar um trocado como oferta, buscando sempre a menor, buscando sempre a pior, a sobra para dar a Deus. Bom, resultado disso, irmão, é que, de acordo com o altar, é o povo. Se o altar não prospera, se a igreja não prospera, o povo não prospera. Ou seja, o que ele leva no altar, ele recebe do altar. Se ele leva esmola, só vai sobrar para ele esmola. Essa é a realidade. Isso é uma lei estabelecida e nós vamos mostrar aqui no decorrer desse assunto que nós vamos tratar aqui em vários dias, porque o vídeo é grande, não tem como pôr na sequência, mas você vai estar aí buscando esse assunto. Agora, quando nós nos deparamos com isso, eu orei a Deus e passei a sistematicamente ensinar na igreja. Então, primeiro, mudamos a metodologia de oferta. E alguém pode perguntar, pastor, mas por que trazer essa oferta no altar? Porque nós aprendemos, irmãos, que oferta é algo voluntário. Não se tira a oferta. Risque essa palavra do seu vocabulário. Vamos tirar a oferta agora. Não se tira. Tirar é pegar, é subtrair. Nós vamos levantar as ofertas ao Senhor. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nós não buscamos oferta de ninguém. Não, é ato voluntário. Você traz a oferta. É uma atitude. Então você sair do seu lugar e vir até o altar é uma atitude. Aí você pergunta, pastor, mas tem dia que a igreja está cheia. Mas e aí, qual é o problema disso? O problema é a consciência que não se tem. Por quê? Se o culto demora 2 horas, quanto desse culto de 2 horas você usa para falar desse assunto? Quanto desse culto? Como é que era feita as ofertas? E por rebeldia, em alguns lugares ainda o fazem assim. Como era feito? Vamos ouvir o irmão fulano cantar. Então o irmão ia cantar, a irmã ia cantar. E no momento que ele estava cantando, o diácono passava lá com a salva, atropelando todo mundo. Os crentes estavam prestando atenção no louvor, se envolvia com louvor e até esquecia da oferta. Agora eu pergunto para os irmãos,
Isso é valorizar o momento da oferta? Isso é dar importância no momento da oferta? Sendo que era o único momento do culto que nós fazíamos duas coisas ao mesmo tempo. Imagina se você estiver pregando e alguém dizer assim, olha, enquanto o pastor vai pregando, o fulano vai cantando ali. Ou quando você estiver fazendo qualquer outra coisa no culto. Então, não existe isso, irmão. Momento da oferta é o momento que o sacerdote do culto, o dirigente, o pastor ou alguém denominado por ele que saiba falar do assunto, vai estar conscientizando os crentes, impetrando a bênção sobre eles, trazendo-os ao altar e fazendo com que a igreja pare para entender que aquele momento, e nós vamos estudar isso aqui, é um momento de adoração. É um momento que é tão espiritual quanto qualquer outro momento do culto. Ele é tão espiritual quanto o momento da palavra, quanto o momento do louvor. Ele é tão espiritual que a Bíblia diz que no momento, conforme Lucas 21, da oferta, Jesus estava no altar, ao lado do gasofilácio, vendo os ofertantes. Então veja a importância que o próprio Jesus deu a essa questão de contribuição. Pois bem, nós então mudamos essa liturgia. Hoje, a nossa liturgia em relação à oferta é para a igreja para ouvir. Toma um texto bíblico, explana esse texto. Se for preciso gastar 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, seja o que for. Ministre sobre o povo. Outra coisa, eu não tenho nas minhas mãos aqui, deixa eu ver se eu tenho, não tenho aqui, um envelope de oferta. Mas às vezes tem aqui, presta esse envelope aí, pastor Severino. Presta um envelope desse aqui, só para modelo. Está aqui o envelope de oferta, irmão. Pastor Edir, mas por que envelope? Porque a Bíblia diz o que faz uma mão, a outra não vê. Segundo, irmão, é o momento que o crente está sendo conscientizado. Você ministrou, os diáconos devem estar com o envelope na mão, esperando terminar a ministração. A hora que o ministrador, seja o pastor ou alguém, disser, dê os envelopes aos irmãos, é que ele vai entregar. Aí o que vai acontecer? Ele vai passar pelos bancos, ok? E quem for ofertar, vai pegar o envelope na hora. Só quem for ofertar. Ele vai pegar a oferta dele, vai abrir o envelope, vai colocar a oferta no envelope, dobrar, e o irmão vai estar orando, apresentando a Deus a oferta. Esse momento aqui é um momento de conscientização. Sabe o que acontecia, irmão? Olha, parece uma coisa tão simples, mas os crentes pegavam a oferta e começavam a apertar na mão assim, ó. E apertando. Até trabalho por diácono dava, porque a oferta já chegava na salva toda mastigada, toda apertada ali. Eu não sei se era vontade de reter que eles tinham e difícil de abrir a mão, mas hoje nós usamos aqui o envelope. Havia um outro envelope nosso, que algumas igrejas ainda estão usando, eu até aconselho já a trocar, não por nada, mas porque esse aqui é melhor, mas a aparência é melhor, que nós tínhamos lá uma frase, e alguns até questionaram essa frase um dia comigo, e a frase é: Deus não precisa da sua oferta. A obra de Deus também não. E embaixo está: mas você precisa ofertar. Por quê? Nós vamos aprender, irmão, que o maior erro que um pastor, que um ministro pode é barganhar com os crentes. Fazer com que eles entendam que a oferta deles é importante para a obra. No sentido de que se ele não ofertar, a obra para. Se ele não ofertar, não vai dar para pagar o aluguel, não vai dar para pagar a luz, não vai dar para manter o obreiro. Meu irmão, eu não posso ter a consciência de que a obra de Deus depende de mim. O privilégio é meu, a bênção é minha. Se eu não oferto, não há problema. Deus levanta quem oferta, irmão. A obra não depende de mim. Sou eu que dependo de Deus. Sou eu que dependo do altar. Então essa consciência errada é o ensinamento que os irmãos vinham recebendo. Assim sendo, irmãos, nós quebramos paradigma. Eu me lembro que quando nós implantamos a questão da oferta com envelope, houve crentes que se revoltaram. Irmãos, o povo precisa ser ensinado. E por que é que há igrejas onde o povo não contribui? Porque o obreiro não ensina. O obreiro não aprendeu acerca desse assunto ainda.
Então, dentro desse parâmetro, nós estaremos trabalhando esse assunto de finança. Vamos falar sobre dízimo, sim, vamos falar sobre dízimo, mostrando a importância do dízimo, porém, salvo alguns pontos aí, a maioria do nosso povo é dizimista. São bons contribuintes na questão do dízimo. Você ensinou, eles vão contribuir. Mas pecamos na oferta. Pecamos e pecamos feio na oferta. Essa é a verdade. De maneira que algumas igrejas vão tendo dificuldade. Por quê? Porque sofre a igreja e sofre o povo. De maneira que altar próspero, povo próspero. Altar abençoado, povo abençoado. Então, para a gente começar a falar desse assunto, cabe essa introdução que eu acabei de fazer aqui, para os irmãos entender o aspecto do assunto que nós vamos tratar. E hoje nós vamos começar falando sobre oferta. E para falar sobre oferta, eu vou tomar um texto aqui da carta de Paulo, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Eu poderia até começar no capítulo 8, que é o contexto do 9. O 8 vai começar falando da motivação. Por que Paulo está falando dessa questão de oferta? Amém?